Bora. Deixe que Oi. tudo que há num corpo. Para você que já está nos acompanhando, já sabe que essa é a série Deixe do podcast Processo Rever. E esse é o episódio 3, o impacto na vida adulta. Eu sou a Rever, do Processo Rever, e o meu nome é Mariana, eu tenho 32 anos. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, mais especificamente na subida do Morro da Chumbada, em São Gonçalo. E hoje eu sou uma artista, terapeuta e comunicadora de classe média alta, com alguns bons acessos, privilégios, recursos e uma ótima rede de apoio. Eu digo tudo isso porque é a partir desse contexto e desse ponto de vista, desse lugar de fala, que eu quero compartilhar com vocês algumas experiências e aprendizados que eu tive sobre trauma e sobre cura. Bom, é sempre importante lembrar que, como esse é um podcast sobre trauma, pode ser que você tenha algum gatilho com alguma palavra, com algum tema. Então, é um conteúdo sensível. A gente avisa desde o começo para poder ter esse cuidado com as pessoas, mas também convidando você a estar nesse lugar seguro de conexão. Você que está me vendo aí através dessa tela ou que está me ouvindo, para que a gente possa cada vez mais abrir esse espaço de regeneração e de encerramento de violências tão estruturais, tão antigas e que seguem sendo repetidas, porque há caminho de regeneração. Esse podcast seria também uma realização do coletivo Casa das Guardiãs, né, do qual eu faço parte. Você pode acompanhar a Casa das Guardiãs lá no Instagram. E ele é incentivado pela Lei de Cultura Aldir Blanc e pela Prefeitura de Mairink, São Paulo. Nós estamos também, né, no Instagram, Processo Rever, e no e-mail, para quem quiser, processorever@gmail.com. Quem sentir de entrar em contato, quiser mandar uma mensagem, conversar com a gente. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre uma visão mais ampliada de sexualidade, né? O que significa a sexualidade, o que ela representa na nossa vida e o quanto um abuso sexual causa de impacto na vida de um ser humano, né? Que não é só aquela agressão física naquele momento do ato. Então, a gente falou também muito dessa relação, né, com a colonização, com a estruturação do capitalismo. E hoje eu vou entrar um pouquinho mais no reflexo que o abuso sexual infantil gerou na minha vida adulta. Como eu comentei nos episódios anteriores, eu só me recordei desse episódio da minha vida quando eu tinha. Foi em 2021. Eu tinha, tipo, 27 anos, por aí. Então, assim, levou um tempo. Eu já fazia terapia há 7 anos, né? Desde os 20 ali, 27, 28. Então, foi um processo grande, assim, para eu conseguir acessar as memórias e digerir as emoções que estavam dentro de mim. Então, até lá, eu tinha alguma desconfiança, porque eu sabia que isso acontecia, eu sabia que tinha acontecido ali no entorno da minha casa, né, dentro do meu núcleo, mas eu não tinha certeza se tinha acontecido comigo, né? E quando foi um pouco antes da minha lembrança, que foi no final de 2021, lá para novembro de 2021, eu estava fazendo um trabalho autoral também, era um curso de desbloqueio criativo, eu acho que eu já estava na terceira turma, era um trabalho que eu fazia online, que eu mesma concebia, produzia, vendia, executava, divulgava, fazia, né, toda parte, assim, e era um trabalho legal, estava fluindo, mas eu comecei a ter umas crises muito profundas emocionais, assim,
algo muito forte mesmo que mexia comigo, do tipo, de eu me sentir muito insegura, com muito medo. E aí eu não queria mais mexer nessas emoções, porque esse curso, né, que era uma vivência terapêutica de alguma forma, ele trabalhava muito com os traumas e bloqueios da criança ferida, né? É uma pesquisa que eu já faço há muito tempo, então também mexia ali na minha criança ferida, mas eu não sabia que a minha criança ferida, ela estava tão mais ferida do que aquilo que eu já sabia naquele momento, né? As histórias ali da minha infância e tal. Então eu comecei a perceber também que eu tinha uma vida um tanto fragilizada, um tanto desorganizada, tinha uma desorganização financeira, eu não queria lidar com o dinheiro e, tipo, eu sempre me sustentei, mas eu não sentia que eu tinha essa capacidade de me sustentar, sabe? Eu gastava todo o dinheiro que entrava, assim, não conseguia realizar que eu tinha essa força, não tinha uma organização financeira. Não é que eu não conseguia gerar dinheiro, mas não tinha uma organização financeira. Gastava muitos dinheiros em muitos processos terapêuticos, até uma certa compulsão de fazer tanta terapia atrás da outra, assim, sabe, para curar, para curar, para curar, sendo que calma, né? Tudo tem seu tempo. Eu tinha zero abertura para relacionamentos assim nessa época, até um pouco antes de eu me lembrar do trauma, né? Tava bastante fechada para isso, me sentia preguiça de me abrir para me relacionar, via muito defeito sempre em todo mundo. No fundo, eram as minhas defesas, as minhas proteções, assim, que eu não tava ligada, né? E antes disso, em 2019, uns 2 anos antes, eu fiz uma cirurgia de remoção de uma pedra na vesícula. E quando eu fiz a cirurgia, eu já estava pesquisando sobre a somatização das emoções na geração das doenças, né? E a pedra na vesícula, ela vai indicar bastante raiva reprimida, bastante ódio reprimido, assim, né? Essa raiva toda que, claro que eu sentia, porque eu passei por uma violência muito grande. Para sobreviver, assim, eu fui guardando ela toda, assim. Então, eu lembro que eu era uma pessoa muito crítica, sabe? Muito intolerante, mas eu não colocava essa raiva no mundo para realizar. Eu não achava que eu era capaz de fazer aquilo que eu queria, sabe? Que eu me conectava, que me inspirava, que eu sonhava. Eu sempre me achava um pouco incapaz, um pouco vítima de tudo. Eu não conseguia assim confiar, né? Nem na vida e muito menos em mim. E tinha essa muita emoção presa, muita emoção presa, muita emoção presa, que chegou a virar uma pedra. Nesse momento eu já estava mais perto, assim, de me lembrar do trauma, eu já estava abordando mais essa questão da sexualidade na terapia, que é uma questão que a gente normalmente vai, depois de um tempo de relação terapêutica, né, um tempo que você já está ali trabalhando, porque é uma questão mais sensível, assim, então não é direto no início que isso vai ser trabalhado, a depender da pessoa, né? E aí eu já tava assim, tateando esse lugar. Só que na época eu já tinha trocado de terapeuta, já fazia terapia com outra pessoa, também um terapeuta corporal. Mas eu comecei a sentir que tinha um ponto que eu não conseguia chegar com esse terapeuta. Porque eu não confiava em compartilhar aquilo com um homem, né? Então eu lembro que eu encerrei a minha terapia com o meu terapeuta na época, em 2021, em outubro. Ele aceitou, mas não concordava muito que eu tivesse chegado numa fase do tratamento que eu já realmente estivesse assim de alta, sabe? Mas eu decidi, e essa decisão foi muito intuitiva, assim, eu não tinha tanta clareza de por que que eu estava fazendo isso, mas a verdade é que para mim não dava para passar por isso com o homem, porque eu não confiava mesmo. Lá no fundo eu tinha muitas razões para não confiar, né? Então
Foi nesse momento, assim, que eu percebi, né, que eu precisava desse espaço. E reconhecendo que a minha vida adulta, ela não... Cara, ela não tava fluindo bem, assim, sabe? Eu não tava me sentindo uma pessoa realizada, feliz. Já não era tão depressiva quanto eu era no início dos meus 20 anos, né? Já não era depressiva, na real. Eu já tinha mais vitalidade, assim, mas eu ainda não conseguia sustentar o prazer de um amor, o prazer de uma relação. Era bem complexo pra mim. Aí eu fui percebendo, eu falei, cara, tem alguma coisa, mas eu realmente não sabia o que era. E foi então que, estudando um pouco mais, querendo me abrir para esses relacionamentos, né, querendo ir além ali das minhas projeções, das minhas idealizações com os homens, né, tentando me abrir, eu também conheci muitos conteúdos que me esclareceram, assim, sobre essa estrutura, né, do machismo e como ela nos afeta psicologicamente hoje em dia em relação a, por exemplo, os relacionamentos, né? Se a gente for olhar na questão dos relacionamentos, existe na psique da mulher, operando assim no inconsciente, uma ideia muito forte de que a relação amorosa, afetiva, de alguma forma nos valida, né? De alguma forma valida a nossa existência, as nossas realizações. Então, quem fala disso muito bem, né, é a doutora Valesca Zanello, com o conceito de prateleira do amor, né, como se as mulheres estivessem assim, né, numa prateleira no supermercado, esperando serem escolhidas, né, finalmente serem escolhidas por um homem. E isso traz muito sofrimento psicológico. E aí, para mim foi importante entrar em contato com isso e começar a perceber, assim, que de alguma forma eu também estava sendo afetada por essa expectativa de me realizar afetivamente, mas tendo muitos medos de me realizar afetivamente. E o que que seria me realizar, né? Seria ser escolhida? Seria sentir assim que eu, né? Nossa, esse me escolheu, agora estamos juntos. Tipo, isso é muito forte no inconsciente da mulher, assim, e romper com essa estrutura para encontrar a nossa verdadeira potência, nosso verdadeiro desejo sexual é fundamental nessa jornada, assim, né? E além desse conceito da prateleira do amor que é muito interessante, existe também aquilo que a gente chama de complexo de Cinderela, né? Então eu acho que sim, de alguma forma, depois de ser bastante machucada por um homem que era da minha confiança, que era ali do círculo da minha família, eu sinto que eu, de alguma forma, esperava assim ser salva, sabe, por um príncipe. E, e claro que não deu certo, né? Não foi assim. Porque isso não existe, né? Isso são estruturas que estão a serviço de manter o patriarcado no seu lugar, os homens ali no seu lugar de privilégio, de manter a estrutura como é e manter as mulheres enredadas, enfeitiçadas e dentro de sofrimento psicológico. Isso não é assim um projeto político de uma mente que pensou em dominar tudo, está manipulando todo mundo, fazendo, sabe, não tem um vilãozinho. Quando eu falo da gente reconhecer o capitalismo ele é mantido e nutrido por nós, né? O machismo ele é mantido e nutrido por nós inclusive mulheres. Então, compartilhar essa experiência, esses conceitos, esses entendimentos é para abrir mentes, assim, né? Para que cada uma possa se entender dentro dessa jornada também. E, cara, não é só isso, né, que a gente consegue, que a gente vive de impacto negativo na vida adulta. Eu, além do abuso sexual que eu sofri quando eu era muito criança, eu passei e, se você é mulher e tá me ouvindo, você provavelmente também passou por pelo menos algum tipo de assédio, algum nível de abuso sexual, ainda que não seja um estupro, se não foi o caso, né? Mas na minha vida adulta eu também passei por uma série de abusos e assédios que
até mesmo dentro de mim, parece que eu diminuo o quanto isso é péssimo, sabe? Passei por mais outros abusos. Até 2 anos atrás eu tive uma última situação de assédio, assim, com uma pessoa mais velha, né, também, a qual eu também confiava, assim, né, muito parecido com a minha história da infância. E isso não é à toa. Isso não é à toa. É muito claro no livro do Bessel van der Kolk que muitas mulheres que sofreram abusos sexuais na infância, homens também, né? Na verdade, assim, a maioria das vítimas de abuso sexual tem uma tendência muito maior a sofrer outros abusos. Porque o seu sistema de alerta e de identificação de perigo fica tão bagunçado que na hora que a gente passa um perigo real com alguma outra pessoa tentando algum tipo de assédio, fica um tanto difícil de identificar, ou às vezes acontece da gente congelar na situação, né? Essa última situação que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Eu tava numa massagem, assim, né, com uma pessoa que eu confiava, né? Um homem que eu confiava, e era só uma massagem. E aí, quando eu comecei a perceber, assim, que ele estava passando a mão em lugares que não estavam ali disponíveis para massagem, eu não estava nem de biquíni, eu fui de roupa, né, de short, de blusa, justamente já para dar uma evitada, assim. E aí, quando eu comecei a perceber, eu comecei a congelar, tipo, não, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Não é possível. Até que eu consegui romper e falar, para, o que que você tá fazendo? Né? E aí rolou aquela vergonha do tipo, não era isso. Você tava passando a mão no meu peito, passando a mão nas minhas partes íntimas e não era isso que estava acontecendo. Então, esse cara, ele chegou a me falar assim, ah, não, é porque também tem um pensamento que ficava me vindo que se eu não fizesse nada, se eu não desse um passo, o que que os outros homens iam pensar de mim? E assim, tipo, tô falando de uma pessoa de 70 e tantos anos, sabe? Achando que, tipo, a virilidade dele estava em jogo se ele não se aproveitasse da posição dele ali de massagista pra tentar abusar do meu corpo. Então, quando eu tô falando do impacto na vida adulta, eu não tô falando somente dos abusos e traumas que a gente pode passar na vida adulta, mas também, assim, de como a nossa vida, o funcionamento da nossa vida fica meio comprometido, né? Então, eu tinha os relacionamentos comprometidos, eu tinha minha carreira comprometida, eu tinha, o meu psicológico comprometido. Mas eu tava ali, né, em tratamento. Então, esse abuso, por exemplo, que aconteceu uns 2 anos atrás, eu já tive muito mais suporte para lidar com isso, eu já tinha muito mais clareza, muito mais recursos também de, né, conseguir tirar aquela energia de mim e não ficar de novo super num processo de muito sofrimento. Então, já foi mais fácil do que os que aconteceram antes. Então, o silenciamento dos abusos também é muito complicado. Porque quando eu tive essa última situação, pelo menos eu tive a oportunidade de falar, de dizer, de enfrentar, de dizer você não pode fazer isso. E isso pra mim foi importante, assim, sabe? Já que eu já tinha passado por aquela merda, não é pra tentar ver o lado positivo de um abuso, não. Não acho que a gente precisa ir por esse lado de uma positividade tóxica, assim. Mas, pelo menos me deu a oportunidade de enfrentar, de tirar aquilo de perto de mim e dizer: você não pode fazer isso. Porque os que aconteceram antes, quando eu tinha 22 anos e quando eu tinha 3, 7 anos, eu não tinha condições de fazer isso, saca? Então, esse que eu era muito criança, o meu sistema apagou da minha memória, porque foi dessa forma que eu consegui sobreviver. Mas esse que aconteceu ali há uns 20, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, que eu sofri um assédio bem forte, assim, de uma pessoa do trabalho, né, que tentou me agarrar,
Esse tipo, mano, eu escondi de todo mundo. Eu escondi até do meu terapeuta. Nem pro meu terapeuta da época eu falei de tanta vergonha, a sensação assim de ter de certa forma algum tipo de culpa mesmo, saca? E até recentemente, quando eu estava lendo o livro do Bessel, né, fazendo essas pesquisas, isso porque eu já estou me formando em terapia corporal há um tempo, né, já há 3 anos aí nesse processo, já há mais de 10 anos como praticante de terapia corporal, de técnicas de autoconhecimento, de grupos, de processos de cura, enfim, pesquisa é longa. Eu agora lendo o livro, somente no momento que eu estava ali lendo o livro, vendo que várias pesquisas comprovam que existe uma camada das pessoas traumatizadas que não se lembram das suas memórias e que elas só têm fragmentos do espaço, de alguma cena, assim, onde aquilo aconteceu, mas eu não lembro da cena do ato em si, sabe? Eu não lembro de eu sendo estuprada. Né? Por mais que, no meu caso, até onde eu consigo me lembrar, não me lembro de ter conjunção carnal, de ter penetração, mas mais assim, né, do abuso do corpo, né, de ser molestado, assim. Mas isso dentro da lei, é estupro, né? Menor de 14 anos. O recurso que eu tive foi de silenciar todas as minhas emoções, e aí quando eu tinha ali mais ou menos uns 20 anos que eu passei por isso de novo, o recurso que eu tive foi de silenciar. E foi a partir dos meus processos com a ayahuasca que eu senti a necessidade imensa de alguns 6 anos depois de compartilhar com alguém aquilo que eu tinha vivido. Eu vejo que a expressão de compartilhar que a gente passa por esses abusos é super importante, assim, pra gente conseguir se validar, porque eu só consegui entender a minha situação no nível mais profundo e falar, cara, realmente não é mentira porque eu não me lembro das cenas tenebrosas, assim, sabe? É o tipo de memória que eu tenho esse, mas o corpo sabe, e eu tenho, né, todas as evidências também, assim, daquilo que já aconteceu com outras crianças da minha família, pela mesma pessoa, e o meu corpo demonstra todos os sintomas de uma pessoa que foi abusada sexualmente. Então, demonstrava mais naquela época, né, porque eu já consegui liberar bastante desse trauma mesmo, assim. Então eu percebo que a morte da ingenuidade, ela é muito necessária para quem quer atravessar uma carga de abuso sexual no seu corpo, sabe? É importante a gente conseguir entrar em contato com a realidade. E essa realidade é muito dura mesmo. É muito devastadora mesmo. É muito absurda mesmo. E eu, como mulher, precisei, de certa forma, deixar morrer essa parte de mim que queria amenizar a situação, que queria, de certa forma, proteger o abusador, proteger os homens, os outros homens, de entender o lado deles. Eu lembro que essa situação que eu passei aos 20 anos, né, eu também dei uma interrompida, assim, falei, por que que você tá fazendo isso? E, né, o cara falando, não, mas é que eu achei que você queria, porque eu percebi que você estava interessado, falando, nunca tive interesse em você. Ele, não, né, porque você é toda atenciosa o tempo todo. Eu falei, mas isso não quer dizer que eu te dou livre acesso ao meu corpo. Mas por que que os homens acham que tem livre acesso? Porque está no inconsciente. Foi aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio, porque eles têm livre acesso autorizado desde dos tempos mais remotos, do surgimento da estruturação da sociedade como a gente vive hoje. Então não é à toa. E como é muito impune esse processo, não é à toa que um cara acha que, cara, não custa nada tentar. Então, morrer essa mulher ingênua que deixa, por exemplo, um homem se aproximar ali, quando eu estava nessa condição, por exemplo, da massagem, desse assédio que eu sofri uns 2 anos atrás. Cara, não foi culpa minha, com certeza. Mas eu me tornei menos ainda ingênua depois disso.
bem menos abertura que eu dou para que homens acessem o meu corpo do que eu dava antes, sabe? Eu achava que tinha uma coisa das pessoas serem boas, assim, e não é tão simples assim. A gente tem um problema muito grave aí, saca? Então, essa morte da minha ingenuidade, assim, ela foi muito necessária para que eu, adulta, pudesse me proteger como adulta, sabe? Para que os meus hormônios pudessem estar regulados e eu não estar o tempo todo em estado de alerta, mas também me proteger quando eu precisava, sim. Me proteger seriamente, assim, tipo, tirar, sair, afastar. E eu acho muito interessante perceber que, como eu contei pra vocês, eu tive essa pedra na vesícula, né, que era toda essa raiva reprimida, e eu fui transformando muito com o apoio da terapia corporal essa raiva reprimida em raiva organizada, em raiva, sabe, criadora. Então, eu faço muito exercício de liberação de raiva. Eu sou uma pessoa que quando a raiva passa por mim, ela passa intensamente. Às vezes recebo esse feedback das pessoas de que eu sou meio raivosa. Não desconto tanto nas outras pessoas, eu tenho bastante consciência dela e faço muitos exercícios de liberação de raiva, né? Tirei a raiva desse lugar de que ela é péssima, de que ela é errada, de que não posso sentir raiva. Posso, sinto, ela é minha protetora, mas ela tem eu conduzo ela, né, dentro de mim. Eu conduzo, quando eu preciso descarregar, eu descarrego, né? Faço os movimentos que eu conheço, dou os berros que eu quero. A vizinhança acha estranho? Acho que sim, mas também aí cada um que lute. Mas também passei a tornar essa raiva organizada, sabe? Tipo, vou fazer aquilo que eu acredito, sim. Vou escrever esse podcast, sim. Vou fazer a videoarte, sim. E não foi tão fácil. Eu também bambeava, porque é uma outra estrutura que vai nascendo dentro de você. Então, poder catar essa raiva onde a gente ficou, onde a gente foi completamente atravessada e, cara, falar então, raiva, então me toma aí meu corpo todo, atualiza as minhas células e vamos trazer isso para criar algo nesse mundo, sabe? Através do meu prazer criativo. Então, essa resposta que eu dou também de compartilhar tudo isso num conteúdo, num podcast, nos vídeos, assim, é uma forma de eu organizar a minha raiva, fazer a minha arte e colaborar muito para que as pessoas acessem isso também. Então, eu acho muito potente também quando a gente consegue entrar em contato com essa raiva e dar essa condução para ela. E aí o Deixe é isso, né? É uma proposta terapêutica, né? A proposta desse podcast é de ser, de certa forma, terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Que promove um pouco mais de conforto, de segurança para a gente entrar em contato com esse tema. É uma proposta artística, é poético, tem a sua estética, né? Também para que a gente possa se conectar desse lugar. E é uma proposta política, né? Uma proposta política de posicionamento, de enfrentamento, de política afirmativa por meio do conhecimento, da psicoeducação. Então, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque vocês também podem. É por isso que eu estou compartilhando isso, sabe? A gente pode transformar a nossa raiva em raiva organizada e transformar isso na criação de um mundo, então, como a gente acredita que ele pode ser. Outra coisa que eu percebo, assim, muito necessária e urgente é a importância da gente trazer essa clareza para dentro dos espaços espirituais e de expansão da consciência. Eu faço parte, de certa forma, de núcleos e grupos e igreja desse movimento de expansão da consciência, não só pela ayahuasca, né, não só com o uso do Santo Daime, mas também outras plantas de poder e outras técnicas, né, meditação, yoga, corpo, expansão da consciência, não só no sentido transcendental, mas, né, da gente realmente ganhar consciência, consciência emocional, consciência política, consciência ambiental.
E é muito importante que dentro desses ambientes a gente tenha muito mais responsabilidade com a questão dos abusos, que são extremamente graves. E aí eu não estou falando só das pessoas que praticam abuso, porque eu não posso esperar a responsabilidade dessas pessoas que já não têm. Eu estou falando de nós, enquanto grupo, estarmos trabalhando esse assunto, dando visibilidade para isso, criando processos de acolhimento, de enfrentamento, na minha perspectiva, positivo, assim. Porque senão você pode criar um rompimento muito mais profundo e muito mais complexo naquele ser. Se quando a pessoa vai atrás de transformação, de cura, de regeneração, com os recursos das medicinas naturais, né, dos processos espirituais, seja ele com medicinas ou não, a possibilidade de você ter um trauma muito maior se você é, de alguma forma, atingida dentro desses espaços é muito grande, assim, né? Eu me lembro que uma vez eu fui ser atendida por um cara com reiki, assim, né? Fui no ashram que tem aqui perto, e aí já tinha ido lá algumas vezes, fui ser atendida num dia de caridade, assim, né? Aí você paga bem baratinho, fui ser atendida com reiki lá. E aí o cara, mano, não sei o que ele viu, o que ele percebeu, assim, que ele me chamou, depois me atendeu ali, né? Não encostou em mim, mas me chamou depois da consulta com um papo de tipo, olha, eu vi, né, que tem muitas energias em você e que você é uma pessoa de muita energia. Eu tenho umas coisas pra te falar, pra te mostrar, então me dá seu telefone, me dá seu contato que eu posso te ajudar nisso. E eu, assim, mulher, esses homens são inacreditáveis. E aí é até decepcionante, né? Porque você vai lá para se abrir, para receber um apoio, um suporte, e a pessoa quer, de alguma forma, ali, te ludibriar, te enganar, porque ele é o poderoso da espiritualidade. E ali, graças a Deus, eu já estava menos ingênua e falei: eu não te pedi nenhuma opinião, eu não vou te dar o meu telefone e acho até que essa pessoa não devia estar atendendo ninguém, né? Porque é um desserviço. Então, essa responsabilidade nesses espaços que a gente anda, de terapias, ela é. A gente precisa olhar para isso. Falando, né, um pouco desse lugar do homem mesmo, assim. De não colocar numa figura tão inalcançável, né? Esses lugares, desses abusos que aparecem, principalmente com homens, é de colocar nesse lugar onde ele é inalcançável e se perde esse lugar do humano. Uhum. É, que eu acho que é aí que cria uma certa ingenuidade também da gente colocar um homem numa posição de divino. Não é à toa que a gente ouve falar de um monte de guru homem. Cadê as guru mulher? Sabe assim, esse podcast poderia se chamar Não é à toa. Sabe assim, não é à toa. Então, vocês precisam ficar atentas, sabe? Mulheres adultas, com as mulheres mais jovens. O que eu vejo de mulher novinha que se deslumbra de ver um homem ali dentro desse contexto mais espiritual, mais sutil, mais terapêutico, né? Os boyzinhos da yoga. Pra você virar a escola, se o carinha tentar te forçar a fazer algo que você não quer, não é incomum, não. Então é bem importante ficar ligado, assim. E agora eu queria partilhar com vocês uma história, que eu particularmente acho uma história muito legal. Eu contei um pouquinho que quando eu me lembrei do meu trauma, eu não conseguia mais consagrar a ayahuasca, né? Mesmo sendo ali participando de uma comunidade, uma religião. Eu não conseguia, o meu corpo não aguentava, eu estava num processo digestivo muito terrível, eu fiquei tendo muita diarreia, eu não conseguia digerir quase nada, assim. Para mim, eu tive que parar um bom tempo de tomar ayahuasca. E aí, depois de quase uns 10 meses, assim, que eu estava nesse processo de tratamento, dessa parte mais inflamada do trauma e tal, eu tive uma experiência
com a medicina do bufo alváreos, que é esse sapo do México, que a galera inala, assim, né, a fumaça de um cristal que é feito com a excreção, assim, da pele do sapo. E aí tive essa experiência, assim, de poder entrar em contato mais profundo com esse meu self, com o meu eu selvagem, como diz a Clarissa Pinkola Estés. E dentro daquela experiência espiritual, assim, transcendental, eu tive um entendimento muito interessante, uma conexão muito interessante que foi uma conexão que inspirou eu fazer a videoarte e depois o podcast, né? Quando eu tava lá, né, sob o efeito e com o meu cérebro racional bem amansado, assim, e mais intuitiva, né? Eu lembro que eu tava na areia, comecei a desenhar um círculo em volta de mim, assim, né? Como se eu tivesse protegida. E aí uma voz minha, ou do além, ninguém sabe mesmo ao certo o que é, ia me mostrando assim, tipo, essa mesma invasão que você passou no seu corpo é correspondente à invasão da Terra. A invasão da Terra é tão violenta quanto a invasão do corpo, território, do corpo mulher. Então ali eu conectei assim que eu estava conseguindo sentir um pedaço da dor da própria terra. De novo, não é para achar o lado positivo do abuso, porque eu não acho que é sobre isso. Mas é uma experiência. Você conseguir assim perceber que um corpo invadido, ele é como a terra invadida, que é um corpo vivo. O território é vivo, a terra, a biologia da terra é viva. É da onde sai toda a nossa nutrição, toda a nossa comida, todo o ar que a gente respira. É um ser vivo. E para mim foi bastante especial, assim, ter essa conexão e perceber que agora eu era uma mulher adulta que poderia me proteger. Que eu já não era mais aquela criança ou aquela jovem que não sabia muito bem como se proteger. Criança, enfim, não tinha nem condições mesmo. Então, para mim, essa conexão foi a que me deu também forças, assim, para perceber que não era especialmente comigo essa dor, sabe? Que eu não estava sozinha nessa. E que poderia haver caminhos de regeneração. E nessa mesma cerimônia, assim, eu dancei muito. Eu dancei muito, 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 muito. E eu achei que eu ia ter uma experiência assim, sabe, meio transcendental, sei lá, ficar vendo cores e coisas. E não foi assim. Porque a minha necessidade era, na verdade, de estar muito dentro do corpo, sentindo o corpo, com a vitalidade do corpo, com prazer no corpo. Era aquilo que era curativo para mim naquele momento. Não que para todas as pessoas seria, né? Mas para mim foi. Justamente por essa conexão, depois eu fui tendo a oportunidade, né, de conviver em alguns eventos indígenas e ter essa conexão com esse conceito do corpo-território, que a gente falou um pouco no primeiro e no segundo episódio. Mas é muito interessante, assim, você se sentir parte integrada da terra. Dá uma força, sabe? Você fala, mano, sou parte disso daqui. E aí, quando você vai olhar para a situação ambiental em que a gente está, é totalmente violenta e abusiva essa situação, né? De invasão de terra, de destruição dos biomas, né? Para produção que gere lucro, para produção que não considere safra, que não considere natureza, que não considere o tempo natural.
só no sentido de explorar e gerar mais lucro mesmo. Então, é praticamente um estupro na Terra, que foi feito para sustentar toda essa construção capitalista, né? Mesmo que no início, como diz a Morena, um capitalismo embrionário, assim, né? Então, lutar também pelo território, a gente conseguir também olhar para as necessidades socioambientais, valorização dos povos indígenas que estão mantendo as florestas restantes de pé, também é muito importante para que a gente possa acessar essa cura do nosso corpo, essa cura da nossa psique, de poder se sentir novamente segura nesse corpo. Então a vida me deu a oportunidade de ir trabalhar com isso também, né, nos últimos 5 anos, de poder estar ali bem conectada com o socioambiental, com a sociobiodiversidade, com os povos, né, me deu a oportunidade também de fazer parte de uma família indígena. Eu sinto que a gente dar atenção para esses movimentos é dar força para que isso cresça. E se isso cresce, a cura, a regeneração, ela vai chegando para todos. Não acho que vai ser romântico, não acho que vai ser as idealizações da nova era, não acho que vai ser rápido, mas acho que é fundamental que a gente não se perca do foco, que é a regeneração, né? Que é a sentir o que precisa ser sentido, falar o que precisa ser falado, limpar o que precisa ser limpo, para aí sim a gente conseguir um caminho de regeneração. E aí, esses saberes ancestrais dessas mulheres indígenas, dessas mulheres quilombolas, dessas sábias anciãs que guardam essa sabedoria antiga, nesses saberes, a sexualidade, ela não é apenas individual. Ela não é só uma coisa biológica. Ela é também essa energia que movimenta o mundo, né, ligada à criação, à fertilidade. Ela é também essa expressão do bem viver, do estar bem, do compartilhar essa realidade coletiva com dignidade, com harmonia. É também um caminho de cura, né, onde práticas corporais, espirituais e rituais que promovam a reconexão com a própria história. Então, povos indígenas, dos poucos que eu tive contato, eles sabem disso com muita profundidade e clareza. Não é porque ele não vai explicar para você racionalmente, no sentido lógico, da forma de conhecimento, do pensamento intelectual, eurocêntrico, de como funciona o processo de cura da dança, que ele não sabe como funciona. Entende? Os rituais de luto coletivo que eles passam, os rituais de dança, o quanto não é encaminhado através do corpo. Várias danças que são mantidas até hoje, através do canto, para equalizar mesmo esse fluxo de energia que muitas vezes fica preso em nós por tantos traumas, mas também não vamos romantizar, né, povos indígenas e povos ancestrais. É como a Lorena Cabinal falou, né? Ou, não, foi a Julieta Carvajal, de que o patriarcado colonial ele encontra com o patriarcado ancestral. Então existe uma estrutura patriarcal também dentro de aldeias, né, dentro de comunidades. Existe também muito abuso, muito. Existem muitos indígenas que saem por aí fazendo viagens de comitiva de ayahuasca e muitos casos de abuso de mulheres depois de cerimônia. E os homens brancos também, que é pior ainda, que se utilizam da medicina que é tradicional para também abusarem de mulheres. Então, assim, sem grande romance dos povos indígenas, mas reconhecendo a sabedoria e aquele saber empírico que esses povos têm e que foi também muito através dessas medicinas que eu pude ir reconectando com a sabedoria do meu próprio corpo. Do meu próprio corpo, da minha própria regeneração, da necessidade, por exemplo, de me movimentar para gerar vitalidade, para gerar prazer, para gerar fluxo, para dar conta
de fazer um trabalho socioambiental, de fazer um trabalho terapêutico, de fazer um trabalho artístico, porque a vontade que dá, né, gente, é desistir dessa humanidade. Então nós somos responsáveis por essa cura, por essa regeneração, por essa transformação, por esse pé no chão, sabe? Sair também desse lugar muito idealizado, dessa galera das terapias, da consciência, que tudo desconectado da realidade, das emoções, tudo vivendo na mente, na idealização de uma iluminação. Não, gente, é um trabalho aqui agora, de muita limpeza. Nós somos responsáveis por essa transformação. E essa regeneração, ela passa pela compreensão de que a conexão com a terra e com a comunidade é fundamental, é imprescindível. Não somente em termos filosóficos, mas em termos práticos, em termos biológicos, em termos físicos. A cura passa pela reconexão com a comunidade. Né? Segundo o Van der Kolk, o nosso cérebro ele é programado para se autorregular em coletivo. Tem até uma citação dele que ele fala que a teoria polivagal ela nos proporciona uma compreensão mais avançada da biologia, da segurança e do perigo, baseada na interação sutil entre, por um lado, as experiências viscerais do corpo e, por outro, as vozes e os rostos das pessoas que nos rodeiam. Essa teoria explica o motivo pelo qual um rosto afável ou um tom de voz sereno podem alterar de maneira drástica o modo como nos sentimos. Esclarece a razão de nos sentirmos calmos e seguros ao saber que somos vistos e ouvidos pelas pessoas que são importantes para nós. E porque ser ignorado ou desqualificado pode precipitar reações de raiva e colapso mental. Então, a gente abrir esses assuntos em coletivo e reconhecer que isso está acontecendo, falar sobre isso e acolher as pessoas que sofreram essas violências, né, minimamente que seja ouvindo, é extremamente curador, biologicamente falando. E cada um pode fazer um pedaço desse papel, porque é tão dolorido que muitas vezes a pessoa que é vítima, ela vai buscar alguém para contar aquilo, às vezes ela é rejeitada. Então, se a gente quer realmente ver uma diferença, nós que somos adultos agora, precisamos ser responsáveis, principalmente pela nova geração. Então, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos ouvir esse podcast, precisa ir falar em casa. Falar com os amigos, sabe? Vai falar só de bebê reborn? Não, fala, mano, você sabia que isso acontece? Duvido, tu fica falando isso com teus amigos? Alguns. É que é outro contexto também, mas a grande maioria não, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, assim. Tem amigos que eu tenho, né? De mais de 15 anos e que eu não sei quem são eles de verdade. Num lugar mais profundo. E sim só das coisas que aconteceram ali no dia, corriqueiras, ou sobre futebol, ou sobre coisas banais. Não sei como é a relação dele com os pais deles, com a companheira, com o companheiro, com a família. Então, e aí são relações assim que muitas vezes são estabelecidas porque tem uma afinidade, mas a gente não consegue se aprofundar porque a gente também está desconectado dessa ideia de comunidade, né? São relações muito individuais, assim. Se a gente se sentisse mais seguro em grupo, talvez a gente pudesse sentir mais seguro para aprofundar nas relações e se revelar e contar de verdade um com o outro, né? Mas, no próximo episódio, eu quero contar pra vocês como que foi o processo de lembrar mesmo, assim, tipo, tá, que me fez lembrar? Como que disparou? Por que tantas mulheres também passam por isso? E homens. Então, assista o próximo episódio pra você poder continuar nessa jornada com a gente.